A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor Jesus. Irmãos, hoje a gente continua em 1 Tessalonicenses 4 e 5 e entra em 2 Tessalonicenses 1 e Salmos 15, amém? Mas antes da gente começar, não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder estar meditando na Tua Palavra. Tome em Suas mãos nossas vidas, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nos dê, Pai, acesso à Tua sabedoria, Pai, para que a gente saiba andar nos Teus caminhos todos os dias das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, o título diz assim: A vida que agrada a Deus. E porventura não é nem a minha nem a sua. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, mas não com desejos imorais, como os gentios que não o conhecem a Deus, e que desta maneira ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como antes já havíamos testificados, o Senhor é o vingador, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. E agora, antes da gente falar alguma coisa, vamos para o Salmo 15. Lê o Salmos 15 aí pra gente, Bruna. Senhor, quem pode ter acesso ao teu santuário? Quem pode permanecer em teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos? Quem despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem o Senhor e cumpre suas promessas, mesmo quando é prejudicado? Quem empresta dinheiro sem visar lucro e não aceita suborno para mentir sobre o inocente? Quem age assim jamais será abalado. Aqui a gente tem tanto Paulo falando à igreja de Tessalônica, quanto o profeta Davi escrevendo Salmo, né? Davi era um profeta, não tinha como dizer que Davi não profetizava, porque exatamente o que Davi está falando lá no tempo dele, né, há 400, 500 anos antes de Cristo, até Paulo aqui, que já está quase 60, 70 anos à frente. Então a gente vê que as coisas não mudam, né? A palavra de Deus não muda, né? O mundo espiritual, ele tem sua própria linha do tempo, né? Então o próprio Jesus, ele era, ele é e ele continuará sendo, né? E nós temos a nossa linha do tempo, nosso calendário, nossa vida, nossa morte, mas a palavra de Deus não, ela é infinita, exatamente do jeito que está aqui. Servia para eles lá, serviu para Paulo aqui, serve para nós hoje, né? Em tempos diferentes, ela é atemporal, ela não finda, ela não acaba, né? Não é um processo que acaba, diferente de alguns profetas, né? Então, por exemplo, o Vale dos Ossos Secos era referente a uma certa situação, né? Jeremias falando contra a Babilônia era referente a uma outra situação, né? E aí, mas aqui não, essa parte aqui é uma profecia atemporal, é algo que a gente tem que viver hoje, né? Então a gente, não é certo a gente falar mal das pessoas, não é certo a gente ter desejos imorais, não é certo a gente emprestar dinheiro a juros se a gente não é banco, não trabalha com isso, né? Então a gente tem que levar uma vida reta. Essa é a vida, como diz o título, a vida que agrada a Deus, né? Levar uma vida reta, não mentir, ser justo, né? Às vezes tomar até prejuízo para cumprir a nossa palavra. Então, por mais difícil que seja, é necessário a santificação, como Paulo diz à igreja de Tessalônica, para eles progredirem na sua santificação. Como a gente disse nos devocionais anteriores, a santificação, o seja santo, não é aquele que não erra nunca, é aquele que reconhece que errou e reafirma
e realinha a rota. Então, você pegou o GPS, você virou a rua errada, o GPS já coloca recalculando e volta você para a rota. É exatamente, a Bíblia é o nosso GPS. Né? Então, se a gente pegou a rota errada, a gente tem que recalcular e voltar para a linha que a gente tinha que seguir. Né? Então, até estava falando para a Bruna aqui nos bastidores, que talvez fosse esse o motivo de Davi ser o segundo coração de Deus. Né? Errava, mas sempre que ele percebia que ele errou, rapidamente ele se arrependia e voltava ao Senhor. Né? Então a gente vê até quando Natan vai falar com ele no seu pior pecado, que é com Betseba, quando ele entende que Natan fala, este homem é você, ele já se prostra, ele já fala, meu Deus, me perdoa, eu errei. Né? Então mesmo depois disso, no censo também, quando Deus fala para ele que não era para ele ter feito o censo, e manda ele escolher, quer que eu castigue o povo ou quer que eu castigue você. Né? E ele fala, não, coloca eu, o povo não fez nada. Né? Então ele sabe reconhecer quando ele erra e ele sabe realinhar a sua rota. Né? Então a gente tem que ser segundo o coração de Deus assim, a gente tem que realinhar a rota sempre que sair da rota. Né? E muitas das vezes a gente fala assim, não, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Né? Até algo que é muito rotineiro quando as pessoas estão trabalhando, né? Para quem já trabalhou em empresa grande que precisa atender telefone, quando alguém liga e o chefe fala assim, se quiser falar comigo, fala que eu não tô. Fala, o chefe falou que você não tá, você mentiu. O cara pediu pra você mentiu, mas é meu chefe. E daí? Imagine se João Batista fosse mentir para não perder a cabeça. Né? Imagina, perdeu a cabeça. E às vezes a gente vai ter que pagar uns processos para não errar. Né? E muitas das vezes as pessoas falam, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. É uma coisa que eu venho falando constantemente para a Bruna. No inferno tem uma cidade exatamente chamada Nada a Ver. E você que nada a ver tudo, nada a ver vai morar lá. Porque não agradamos a Deus se ficamos no nada a ver. Nada a ver, não nada a ver, é só um negocinho, é só uma bobagem, é só isso, é só aquilo. E isso não agrada a Deus, literalmente. E se a gente não agradar a Deus, não seremos capazes de ver o Santo dos Santos. Né? Quer acrescentar alguma coisa? Às vezes a gente acha que só pecados grandes, né, não tem acesso a Deus. Mas você vê, mesmo que pareça o óbvio, a gente não para pensar nisso. Sim. Porque ele está falando que quem vai ter acesso ao Senhor? Quem é que não fala mal do próximo? Exatamente. Quem é que promete e não cumpre porque vai prejudicá-lo? Né? Porque aí você está numa situação e aí você fala, eu dei minha palavra, mas agora eu vou ser prejudicado. Então Deus sabe. E a palavra está dizendo que a gente tem que ser justo. Exatamente. Em todas as coisas, em todos os detalhes. Então fala que quem é que vai ter acesso, né? Não é só os pecados grandes, são essas pequenininhas coisas que muitas das vezes não nos faz conseguir acessar a intimidade com Deus. E é exatamente sobre isso. A Bíblia fala que não existe pecadinho e pecadão. A gente rotula porque parece muito mais agravante você ver uma pessoa matando a outra, ver um homicídio sendo cometido, do que eu mentir para minha esposa. Nossa, mas o cara matou, você só mentiu. Nada a ver. É o mesmo peso de pecado. É o mesmo, pro céu, é o mesmo peso de pecado. Para nós pode não parecer. Então é mais fácil você perdoar uma mentira minha do que você perdoar um assassino de um membro da sua família. É muito mais fácil. Eu duvido um ser humano que vai falar assim, não, eu acho que eu perdoaria o assassino e não perdoaria a mentira. Não tem como. Não tem como. A gente pesa isso na balança. A gente tem essas duas balanças, duas medidas. Né? Faz parte da carne humana. Mas para o céu não tem dois pesos, duas medidas. É pecado. Ponto. Tanto que a gente vê diversas vezes, a gente vê vários testemunhos de pessoas que fizeram arte cagada a vida toda, aceitaram Jesus e mudaram a rota. Ela fala assim, nossa, aprontou a vida toda e agora tá aí, falando de Deus. É essa a oportunidade que a graça de Deus dá. Jesus morreu por isso, para nós termos essa oportunidade.
Então, do mesmo jeito que eu menti, vou falar, Senhor, me arrependi do que eu fiz, me perdoa, o Senhor vai falar, tá bom, volta, filho pródigo. Aí o outro vai falar assim, nossa, eu fui um matador de aluguel, matei mais de 50 pessoas, mas eu me arrependi. Jesus vai abrir o mesmo braço e vai falar, tá bom, filho pródigo, volta. É o mesmo peso, entendeu? E por isso que a Bíblia fala que não tem dois pesos, não tem pecadinho nem pecadão. Por conta disso, porque para entrar no céu a porta vai ser a mesma. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que hoje é isso, né? A vida que agrada a Deus. O nada a ver não tem nada a ver, então não viva no nada a ver. Viva na medida que agrada a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, te agradecemos mais uma vez por poder meditar na Tua Palavra. Tome em Suas mãos nossas vidas, Senhor. Senhor, nos alinha, Senhor, corrija a nossa rota sempre que for necessário, porque sozinhos não somos capazes, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, derrama a Tua graça nas nossas vidas e de quem está ouvindo, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tchau.